Assalamu alaikum, pessoal. Hoje eu vou contar um pouco aqui sobre o livro dos mortos. Bora lá. Mas afinal, o que tem nesse livro dos mortos dos antigos egípcios? O livro é composto por várias coisas. Uma coleção antiga de textos mortuários feitos dos feitiços, fórmulas mágicas, que eram colocados nos túmulos e acreditava-se que protegia os mortos e ajudava o falecido também na futura vida, após a morte. Provavelmente compilado e reeditado durante o século XVI a.C., a coleção desses textos incluía textos nos caixões, em si, datados de 2000 anos antes de Cristo. Havia textos das pirâmides datados de 2400 anos antes de Cristo e outros mais. Compilações que vieram muito depois disso incluíam até hinos ao deus Ra, que é o deus Sol. Os escribas, quem eram os escribas? Vocês já devem ter notado naqueles filmes e nas novelas que às vezes falam aí do Egito antigo. Os escribas carequinhas eram os sacerdotes, os escribas, os que ainda copiavam os textos todos em pedra, e em rolos de papiro também, muitas vezes ilustrando de uma forma colorida até. E até vendiam os indivíduos para usar nos enterros. Então o pessoal já até fazia para vender. Fica aí com o teu segredo para após a morte, para lá no futuro você encarar aí os feitiços do bem e do mal. Vamos lá, deixar tudo escritinho e você já leva com você. Quando você morrer, você já enterra. Ou dá para alguém da família. Então chama-se livro, mas no fundo não houve assim um livro na antiguidade. Foram encontrados vários papiros e várias coisas nas próprias tumbas, Muitas cópias, então, foram encontradas, como eu estou dizendo, nas tumbas egípcias, mas nenhuma contenha totalmente os capítulos inteiros, assim, do 1 ao 100. Muitas cópias do livro foram encontradas em tumbas egípcias, mas nenhuma delas continha todos os aproximadamente 200 capítulos, mais ou menos, que já foram encontrados, gente. Porque alguns foram encontrados soltos. Então, houve alguns depois que escreveram, mas nunca se conseguiu reunir todos os ditos do livro dos mortos num livro só. Carl Richard, um egiptólogo alemão, ele publicou a primeira coleção de textos em 1842. Ele juntou tudo isso, ele estudava o Egito, Ele era egiptólogo, então ele estudava todos esses símbolos, os sinais, tudo sobre a cultura naquela época, sobre os hábitos deles, e ele então conseguiu fazer um livro, o primeiro livro dos mortos. Então esse livro era composto por textos que foram encontrados nas pirâmides, os textos das pirâmides, que tinha coleção de orações, hinos e feitiços mortuários egípcios destinados a proteger um rei ou uma rainha e garantir a vida e o sustento na outra vida, na vida de lá. Os textos inscritos nas paredes das câmaras internas das pirâmides são muito encontrados ali em Saqqara, a pirâmide de Saqqara, aquela pirâmide dos degraus. Foi encontrado também muito nas pirâmides da quinta e da sexta dinastia, na qual se destaca a pirâmide de Unas, o último rei da quinta dinastia que a construiu por ali, é a mais antiga conhecida. Esses textos, eles constituem o corpo sobrevivente mais antigo dos escritos religiosos e funerários egípcios, disponíveis para os estudiosos de agora. Foi uma coleção de história, digamos assim, que os egiptólogos mais antigos deixaram para nós hoje em dia termos alguma noção. E havia, além dos textos das pirâmides, havia os textos de caixão. Pois é, nos sarcófagos, ali naqueles grandes sarcófagos de pedra, porque o sarcófago não era só aquele caixão de madeira, tinha várias camadas, e eles conseguiam escrever tudinho ali. Então os textos de caixão continham uma coleção também de textos funerários egípcios antigos, que constituía-se de feitiços e fórmulas mágicas pintados nos caixões do primeiro período intermediário e do Império Médio no Egito. Então esses textos do caixão, combinado com os textos das pirâmides, dos quais eles foram derivados, foram as fontes primárias do livro dos mortos, que estava muito em uso durante o Novo Império, o período tardio.
Essas 3 coleções representam o corpo mais extenso da literatura religiosa egípcia disponível para os estudiosos de hoje em dia. Então, não deixa de ser um livro de história. Então, esses textos serviam como um guia para os mortos usarem na sua jornada para a vida após a morte. Cada um foi preparado por escribas para os enterros, com a qualidade variável, dependendo da habilidade do escriba e de alguns poderes econômicos, não é? Alguns foram preparados com espaços em branco até, para depois ser preenchido com o nome dos mortos, gente. Eles já pensavam nisso, vamos deixar já uma porção daqui dos feitiços feito e a pessoa só compra e coloca lá o seu nome no final. Então, como eu disse, são 3 coleções, das pirâmides, dos túmulos e os papiros soltos que eles também encontravam nas tumbas. Além das versões do papiro, então, em formato longo, né, do livro dos mortos, aqueles papiros grandes enrolados, não é? Além dessas versões de papiro, do livro dos mortos, feitiços e passagens de textos foram registrados em outros lugares também. Nas paredes das tumbas, então, como eu falei, embrulhando as próprias múmias. No embrulho das múmias também eles escreviam. E até dentro da máscara dourada do rei Tutancâmon, eles encontraram escritos do livro dos mortos. Então, o livro dos mortos, ele apareceu pela primeira vez no Novo Reino. Mas o texto foi evoluindo ao longo da história, ao longo da tradição da escrita funerária mágica. O mais antigo desses escritos, os textos das pirâmides, estavam disponíveis somente para a realeza egípcia naquela época. À medida que as crenças religiosas sobre a vida após a morte mudaram, cópias dos textos dos caixões, uma versão adaptada do texto das pirâmides, foram escritas então nos caixões e incluídas nas tumbas até dos que não eram da realeza, como egípcios assim de elite e alguns mais ricos, mesmo os que não eram reis. Eles também tinham esses ditos funerários, esses escritos, esses feitiços lá para acompanhá-los. Pelo Novo Reino, a vida após a morte ela era entendida como acessível a todos que pudessem pagar pelo seu livro dos mortos. Olha, eles já faziam até comércio. Eles achavam que quem pagasse, que tivesse aquele livro, ia ter mais sorte. Então até o pobre lá dava um jeito, pedia emprestado. Um guia prático, então, que fornece os feitiços necessários para as perigosas, confusas e elaboradas provações que eles podiam enfrentar na vida eterna entre os deuses. Então eles queriam muito ter sempre esses ditos, nem que fosse assim um pedacinho de papiro, algum feitiçozinho para protegê-los no lado de lá. Os deuses Osíris, associado à ressurreição, e Ra, associado ao sol, eles estrelam no livro dos mortos. É o que mais dá ali falar de Osíris e do rei Ra para os brasileiros. 42 deuses adicionais parecem julgar e testar os recém-falecidos, porque pelo que dizia nesses papiros, nesses escritos, havia vários deuses egípcios ali que julgaria o morto assim que ele... Hello, você ressuscitou agora nessa vida, vamos te fazer umas perguntas, tipo um purgatório. Embora os textos, então, em si, eles variam em um pouco de conteúdo e na ordem, e a narrativa é geralmente dividida em 4 seções principais. O falecido entra no submundo e recupera as habilidades físicas dos vivos. O falecido é ressuscitado e se junta a Ra para nascer como o sol a cada dia. O falecido viaja pelo céu antes do julgamento no submundo, por um painel de deuses e, finalmente, assumindo que a alma não foi destruída. E 4, o falecido se junta aos deuses. Então eles tinham essas etapas. Para progredir através desses complexos desafios nesses estágios, os mortos deviam falar os nomes dos feitiços corretos na hora certa e responder com as respostas certas às perguntas dos deuses. Por isso é que eles queriam e precisavam levar com eles essas fórmulas, né? Esses escritos. Em um caso interessante e curioso, o falecido
ele deve nomear várias partes de uma porta antes de passar, além de descrever explicitamente a vida após a morte e os papéis dos deuses. O livro dos mortos, ele também fornece informações sobre conceitos importantes, como o Deus Ka e Ba, que são os aspectos da alma que se acredita viver após a morte. Eles operavam, como que eles operavam? Então o Ka precisava de uma forma física, a qual retomar para poder existir. E assim o livro dos mortos nos ajuda a entender a importância da conhecida prática egípcia da mumificação. Então eles tentavam, com a mumificação, colocar o corpo bonitinho, direitinho, para que não se desfizesse aos pedaços. Que eles acreditavam que na reencarnação eles precisariam do corpo material novamente. Então, da mesma forma, então, o livro dos mortos também contém então feitiços para preservar partes específicas do corpo, e o feitiço para ser aquela cerimônia da abertura da boca do morto. Eles, depois que embalsamavam, praticamente eles tinham um objeto de madeira onde eles abriam a boca para poder entrar eles acreditavam nisso, que entrasse ar, porque esse ar era vida para ele depois da morte. Eles queriam o corpo então preparado, intacto para essa cerimônia da abertura da boca, um ritual que é realizado antes que a múmia fosse completamente selada no túmulo. Então muitas vezes era representado até na decoração do túmulo esse ritual da abertura da boca. Então vou contar aqui, tenho aqui uma colinha agora aqui para falar para vocês uma das orações que eles faziam naquelas horas. Tinha que dizer: ele é puro, foi purificado no pântano dos juncos. Ra é purificado, Ra, o Deus Sol, é purificado no pântano dos juncos. É tudo meio que repetitivo, tá, gente? Ele é puro, que foi purificado no pântano dos juncos. Este Unas é purificado também no pântano dos juncos. A mão de Unas está na mão de Ra. Nut, que é a deusa do céu, toma o seu braço. Shu, a deus da atmosfera, o levanta. Shu o levanta. Então eles oravam dessa forma também. Isso era o que estava escrito lá. Também deveriam dizer: acorde em paz, cujo rosto está atrás dele em paz, que vês atrás dele em paz. Barbeiro do céu em paz, barreiro de nós em paz, barreiro dos deuses em paz. Unas vem a ti para que o transporte na bala em que trazes os deuses. Isso estava escrito no papiro. Às vezes parece que não tem aqui muita conexão, mas era tipo uma oração que eles faziam lá, eles lá entendiam na hora da abertura da boca. Então, eles consideravam que havia 5 aspectos essenciais de uma pessoa. Cada pessoa tem o Ra, o Ka, o Ba, o nome, a sombra, o corpo e o coração. Então, não é bem 5, eu acho até que é mais, né? Mas tudo bem, são mais que 5. O Ka é aquele aspecto para eles de homens e deuses que está conectado com a força de vida criativa. Às vezes é chamado de duplo. O cadáver teve que se reunir com o Ka. Toda noite, o cadáver esteve com o Ka. Toda noite, para que o Ka recebe o sustento do corpo. É meio confuso isso, né, gente? Eu nem sei. O Ba geralmente era traduzido como a alma, o espírito que estava ligado ao corpo e que tinha necessidades físicas de comida. Apesar de ser alma, ela queria comer. Comer, beber, fazer tudo o que o nosso ser humano normal faz. Geralmente era descrito até como um pássaro com cabeça humana. O nome era importante. Não apenas um símbolo abstrato, mas uma manifestação física da pessoa. A destruição do nome em um monumento era considerado muito triste. A destruição do nome de um monumento naquela época, ou de uma estátua, né, no caso, era equivalente à obliteração da sua memória, da sua existência. Você fica sem... Você é nada. Você não tem uma referência, né? O Ar é o eu imortal, transformado,
que foi já uma união mágica entre o Ba e o Ra, né? O espírito iluminado, duradouro e imutável para a eternidade. Então, que poderia então voltar à Terra como um fantasma para assombrar os vivos se algum erro tivesse sido cometido. O Ar era um eu imortal. Bem confuso essa religião deles, hein? O corpo físico, então, como eu disse, o coração, não é? O corpo físico, o corpo, ele teve que ser preservado, mumificado, para que o Ka e o Ba pudessem reconhecê-lo no inferno, né? No submundo. Quando o Ka vai buscar alimento, o Ba sai do túmulo de dia para voltar à noite. Olha só. Bem, pronto. Isso é o que se encontra em línguas inglesas, em muitos estudos aí mas é muito complicado de explicar e de entender também, especialmente para mim. Dentre essas variadas terminologias aplicadas ao ato de morrer, abundam muito os eufemismos, ou seja, as comparações, né? Ações de conforto, porque, claro, todos sempre sofreram a morte de um ente querido, então eles sempre faziam comparações com conforto. Assim, a morte é descrita então como um estando dormindo. Eles não falavam nem na palavra morte em si, eles gostavam de fazer uma comparação, né? Está dormindo, né? É assim que eles se tratavam. Ou está muito cansado, ele estava tornando-se muito cansado, o coração cansado. A morte, então, ela é ligada ao sono, um prelúdio apropriado para um despertar para uma nova vida, a partida em uma viagem, a chegada em um novo destino. Mas, além de temida, os egípcios viam a morte como um momento inevitável. Era uma passagem, o qual inaugurava uma nova e gloriosa forma de existência. A complexidade e vastidão dessa chamada religião funerária egípcia, que englobava desde a mumificação até a construção da tumba, né, até das pirâmides, em que é uma tumba gigantesca, não deixa de ser, tinha o objetivo de permitir que o falecido fizesse uma boa viagem, uma boa jornada póstuma e renascesse para uma nova forma de vida, tornando-se assim um morto glorificado, um Ar. Por outro lado, não realizar o procedimento funerário corretamente poderia fazer com que o indivíduo se tornasse um Mut, ou seja, uma espécie de morto errante, que os egípcios temiam por acreditarem ser ele capaz de trazer problemas, doenças e ameaças diversas. A magia egípcia, ela atuava nas práticas funerárias de formas diversas, sendo principal a sua presença sob a forma de encantamentos escritos, né? Então, para o auxílio do morto, tudo isso sempre para o auxílio do morto, qual encarava os mais variados desafios e dificuldades, tanto para se tornar como para se manter um Ar, que é quase Deus glorificado, o morto glorificado. Os egípcios costumavam chamá-lo de encantamentos para sair à luz do dia. Ou seja, eles não chamavam o livro dos mortos, eram os encantamentos para poder voltar a sair na luz do dia. Então, existem pelo menos 200 escrituras que foram encontradas em diferentes objetos, que variam desde as ataduras das múmias aos túmulos e as pirâmides, as paredes, e elas não estão todas reunidas então num mesmo local. Os estudiosos é que fizeram essa compilação aí e chamaram-lhes o livro dos mortos. E é isso, para vocês entenderem um pouco. Existem no Facebook algumas colegas que fazem aulas sobre egiptologia, sobre esse estudo dessa religião antiga, e tem pessoas que creem e querem segui-la. Então agora vocês já ficaram um pouquinho aí a entender o que é esse tal livro dos mortos. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Pois é, mas ele existe. Fiquem com Deus. Até mais. E não se esqueçam de assistir e compartilhar. Temos aí um vlog saindo aí neste fim de semana próximo. Fui.